Vocês acham que o narcisista, ele sente raiva? Bora lá fazer essa reflexão juntos? Pega aí seu suco e vamos conversar sobre isso. Olá, galera linda, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. E hoje nós vamos falar, em primeiro lugar, galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como que vocês estão hoje? Tudo bem? Eu estou preparando um guia do passo a passo que vai chamar Zerando a Vida. Galera, esse vai ser o manual dos sobreviventes de abuso narcisista, que vai poder resgatar você, porque qual é o objetivo desse canal? É você que está aí, vítima do abuso narcisista, que de repente desenvolveu uma depressão ou alguma doença psicossomática, vindo do abuso do narcisista, do psicopata, do abusador e por aí vai. Então, essa é a minha especialidade e eu quero ver você zerando a sua vida, sendo uma pessoa nova, renascendo, tipo Fênix, renascendo das cinzas. Você vai conseguir. Então hoje, galera, nós vamos falar sobre a raiva. Será que o narcisista, ele sente raiva? Sim, nos meus estudos, a raiva, a ira do narcisista é a parte mais verdadeira que você vai encontrar no comportamento do narcisista, do psicopata. Embora existam outros tipos, de narcisista, mas todos eles não conseguem, quando eles entram na ira narcisista, eles não conseguem controlar a raiva deles. Esses sentimentos primitivos, como a raiva, em todos nós, isso é normal. Nós realmente vimos alguma coisa, a gente sente raiva, a gente tem impulso de algumas atitudes. E nós, esses sentimentos, nós possuímos a ética. E o que acontece? A gente consegue ver aonde a gente está extrapolando, né? Então, o que a gente faz? Nós conseguimos controlar a nossa raiva. Já os narcisistas, não. O fato do narcisista não conseguir processar as suas emoções, ele fica muito frustrado, gera uma frustração e ele precisa projetar isso de alguma maneira. Então, por isso que ele fica por ele estar extremamente frustrado, ele gera toda essa raiva, essa ira narcísica. A falta de comunicação honesta, a falta de troca de sentimento, que nós conseguimos passar para as pessoas, nós conseguimos ter essa troca com as pessoas e o narcisista não consegue fazer isso. Então, por isso, entenda, isso eu tô falando para nós entendermos a raiva. Porque não adianta você falar, não, eu convivo com um narcisista, mas eu vou conseguir controlar essa raiva dele. Não, galera, você não vai conseguir controlar. Você que está aí, vítima do narcisista, e vê que em vários momentos, o narcisista homem, narcisista mulher, vários momentos é gerada uma raiva que você não consegue conter. Você não consegue. Você acha que um dia você vai... eu vou trabalhando isso nele ou nela e um dia ela vai conseguir não extrapolar mais. E isso você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque essa raiva, ela é gerada porque o ego dele é facilmente ferido. Justamente por ele não conseguir ter essa troca que a gente tem. Essa troca de emoções, entendeu? Então aquilo, ele fica com aquela frustração e aquilo vai aglomerando dentro dele e uma bela hora, tipo, sabe, panela de pressão que, né, liga o botãozinho lá, o sinalzinho que você escuta da panela de pressão, a válvula. É exatamente isso que acontece com o narcisista. Ele ele tem que extravasar de alguma hora, porque aquilo vai fazendo aquela pressão e pressão dentro dele. E quando de repente o ego dele é ferido, ele explode. E ele explode de uma tal maneira que você, oh my gosh, você não consegue conter essa ira, essa raiva.
Só que, olha só, como você tem que observar exatamente essa hora, galera. Essa hora que você tem que observar, essa hora que você vai ter certeza que você está sim diante de um narcisista e que é perigoso, porque a gente não sabe até que ponto essa ira vai, até que ponto, o que ele vai fazer? Ele pode te empurrar ou ele pode te ferir com palavras, ele ou ela, né? Porque no caso, às vezes a mulher, como ela não tem força física, ela vai te humilhar, ela vai fazer várias coisas para projetar essa raiva em cima de você. Então, preste bem atenção nessa hora, galera. É nessa hora que você tem que prestar atenção. E eles podem ser sempre vistos como senhores da razão. Eles vêm com aquele jeito de falar, não, porque o fulano é assim, porque o ciclano é assim, que a ciclana é daquele jeito. Várias coisas. Ele vai falar que ele, né, ele tem a razão de tudo. Ele vai ser o senhor da razão. Só que ele, para ele mesmo isso, né? Porque quem já está observando de longe já sabe que ou ele ou ela não é essa pessoa, né, tão honesta, tão verdadeira. Você já começa a ver uma coisinha aqui, outra ali, outra acolá, e você vai juntando tudo lé com cré, e você faz o quê? Você consegue desvendar essa pessoa, né? Quando você tem, por isso que eu falo, quando você tem a consciência, quando você tem o conhecimento, você vai lá, busca no Google, assiste vídeo aqui, assiste vídeo lá, você devora tudo e você pega livros, lê Bíblia, porque até na Bíblia fala sobre os narcisistas. Então você consegue ver que Jesus já avisava as pessoas sobre essas pessoas maldosas, né? Que você tem que se afastar. Tem vários trechos na Bíblia que falam sobre isso. O que acontece? Até para você se proteger. Então fique de olho, porque aí o senhor da razão, quando de repente explode, da onde que vem essa raiva? Por que ele não consegue controlar? Né? Ó, um ponto de interrogação aí. Fique bem atentos e atentas nessa hora. Que nessa hora que você começa a pensar assim, ué, não tá certo isso aqui não. Eu preciso pensar o que eu vou fazer para sair dessa situação. Porque, pera um pouquinho, uma hora eu sou paparicada, eu tenho presente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu recebo isso, eu recebo aquilo. As migalhas que eu falo, né, nos outros vídeos do ciclo abusivo, você recebe as migalhas. Que aí você fica tudo contente, né, você fica feliz da sua vida, você fala, nossa, eu sou uma pessoa valorizada, essa pessoa me valoriza, nossa, eu achei o amor da minha vida, tal. Só que assim, quando começa a fase da desvalorização, que ele ou ela vem com um monte de coisa pra cima de você, você fala, cadê aquela pessoa? Né? Você não fica se perguntando? Então, voltando a falar da raiva. Quando ele extrapola e vem com a raiva, ele meio que nessa hora pode ser facilmente desmascarado. É nessa hora que você vai ver, na hora da raiva. Essa hora é muito importante você observar o narcisista, que ele sim, ele tem uma ira narcísica, ele tem o ego ferido facilmente, e você vai observar que várias vezes ele vai extrapolar nessa parte da raiva. Galera, eu vou ler um trecho aqui das minhas anotações. Então, eles sabem muitas vezes como passar brilhantemente uma imagem social, não é, galera? Eles não sabem. Uau, fulaninho nossa, olha, tá casada, fulana casou, tal. Então você fala, não é narcisista, não é psicopata nem nada, né? Então eles querem passar uma imagem de bom moço, boa moça e etc, né? É uma imagem bacana, né? Uma imagem social, tal, sensata. Só que eles têm aí uma agenda escondida. Mas quando o conflito interrelacional gera um imprevisto, eles sentem sem controle, eles expõem a sua ira, como eu falei aqui, né? Como eles costumam ser os agentes da crise, que eles mesmos desencadeiam essa crise, né? Eles não assumem, eles vão falar que a culpa é sua, a culpa é do fulano que chegou agora em casa e deixou ele, né? Aí ele vai pôr culpa, mas ele não vai falar que a culpa é dele, nunca, nem dela, né, nem do narcisista, homem, mulher. Galera, vocês entendem, né? É que eu sou mulher, então eu tenho que falar ele, mas na verdade
Tem bastante narcisista mulher por aí também, né? Passado a crise, podem facilmente dizer: ah, deixa pra lá, não foi nada. Mas eles mesmo que fizeram, eles mesmo que geraram a confusão toda, só que daí eles projetam em você ainda a confusão, dizendo que ele extrapolou, ele tá desse jeito porque não é motivo que não é ele que é o errado. Nunca ele é o errado ou errado. Lembre-se que os narcisistas são como strainer, são, como eu falei pra vocês, peneiras. Enche, você tenta encher e sempre tá vazio. Você nunca consegue agradar um narcisista. Nunca, galera, nunca. Pois acham que você tem a obrigação de agradecer por estar ao lado dessa pessoa maravilhosa que ele é, né? Por tê-lo conhecido. Aí você tem que sempre colocar ele ou ela lá no altar, porque é maravilhosa, porque ela faz isso, ela faz aquilo, ou ele faz isso, ele faz aquilo, é ele que achou tal coisa, é ele que te deu tal conselho, e por aí vai. A palavra obrigado para o narcisista você tem com frequência falar, porque senão você vai ferir a raiva narcísica. Você não ficar falando, agradecendo: ai, obrigado por você ter feito isso para mim, ai, nossa, muito obrigado. Ele o tempo inteiro vai querer que você agradeça a ele. Isso eu escuto direto, gente, no meu grupo de apoio. É impressionante como a galera fala que a primeira coisa é: mas você não vai me agradecer por eu ter feito isso? Aí a pessoa entra no automático. Ela entra no automático, então tudo que ela vai fazer, ela faz e já, preciso agradecer ele, né? Porque a gente sabe que aqui a gente tá falando do narcisista, que ele é um ser que extrapola a realidade, né? É uma pessoa, por isso que eu falo, precisamos falar sobre isso e precisamos de conhecimento, porque o transtorno é um transtorno de personalidade. A pessoa, ela pensa diferente. A personalidade dela é transtornada. Então, ela pensa diferente de você. Então, por isso que ela tem que fazer com que você agradeça ela frequentemente. Muita gente me pergunta: Simone, mas poxa vida, eu tô vivendo com um narcisista, então não tem jeito, o que eu tenho que fazer? Infelizmente, para você ter uma vida saudável, voltar, né, zerar a sua vida, você tem que se afastar. Não tem outro jeito, galera, não tem outro jeito, porque vai acabar com a sua vida. Uma pessoa, você ficar do lado de uma pessoa que não tem controle da raiva, como que você vai ter saúde mental, saúde física, para ficar no lugar de uma pessoa que não sabe conter a raiva? É isso que eu quero fazer vocês refletirem. Esse é o objetivo desse canal, é fazer vocês refletirem. Até quando você vai conseguir ter a consciência de tudo que está acontecendo e ficar do lado de uma pessoa que não tem controle da própria raiva? Então, continuando aqui, eles odeiam os outros, em especial os que ameaçam a sua autoimagem. Alguns narcisistas podem até ter orgulho de exibir algum grande comportamento rude ou falar abertamente de forma perversa sobre os outros, desde que isso não ameace a ilusão e sim os de aceitação social. Não respeitam verdadeiramente ninguém, mas nem sempre podem demonstrar isso. Quando o podem, o fazem com prazer. Satisfação, por exemplo, os funcionários, garçons, subordinados em geral. Portanto, prestem muita atenção, galera. Um grande desencadeador de ódio narcísico é a felicidade alheia. Eles odeiam festa, como eu já falei no vídeo passado. Gente, isso aqui tudo, depois eu vou até colocar para vocês. Eu tô tirando de livros aqui nos Estados Unidos, tem vários livros. Eu posso até colocar para vocês depois que eu tô traduzindo, né? Meu arsenal, né? Meu arsenal de livros tá bem grande aqui. Mas eu tô gostando muito, né? Porque cada hora você vê a visão de um autor diferente, outro. Depois eu vou colocar até a relação dos autores aqui americanos que falam sobre isso. Como eu falei para vocês, eles odeiam festas, né? Você pode observar que daí eles não podem ver as pessoas felizes, se divertindo, porque ele não consegue, ele não tem esse sentimento. Ele tem um grande vazio por dentro, ele não sente aquela coisa que a gente sente de tá todo mundo junto numa festa e a família reunida. Não, isso daí, aí eles têm que arrumar alguma coisa, para estragar essa festa maravilhosa. Até quando você vai ficar aguentando isso? É o que eu te pergunto, até quando? Principalmente o narcisista vê a felicidade numa pessoa próxima e não pode dizer que foi mérito dele. Ele que ajudou, que fez parte, que foi a causa do sucesso da pessoa, do outro, etc.
eles ficam arrasados e com inveja e ódio. Mesmo que o motivo seja explícito, o narcisista achará um modo de chamar e desviar a atenção dessa alegria para um problema. Ele vai arrumar um problema, que eu falei para vocês, ele vai arrumar um problema, porque o foco tem que ser ele da festa, ou do que está sendo participado para as pessoas. Ele vai arrumar um problema para tirar a felicidade ou o foco da pessoa ou alguma coisa bacana que aconteceu com a família e etc. Ele vai arrumar uma crítica, alguma coisa ou uma outra ocupação, né? Bom, então como eu falei para vocês, galera, ele vai pegar e desviar a atenção para o problema dele. Ele não vai querer que de repente a pessoa que tá com todo aquele mérito conseguiu tudo aquilo, não, porque o narcisista ele fala assim, a pessoa não merece aquilo, quem merece aquilo sou eu. Então ele tem, além do ódio, né, da raiva, como eu tô falando aqui, ele inveja. Lembra que eu falei pra vocês que tem um vídeo meu aqui, vou até colocar o card aqui, se os narcisistas sentem inveja. Sim, eles sentem inveja, eles sentem ódio. Então, é muito importante você ficar atento e atenta. E galera, aqui o canal todos esses estudos é para deixar você consciente, para poder resgatar você desse relacionamento, para você ter um relacionamento saudável. Porque aqui a necessidade de alertar vocês é para resgatar vocês, porque você pensa assim, eu vou sair desse relacionamento, ninguém mais vai me querer. Não pensem assim. Você vai sair desse relacionamento mais forte. Você vai sair desse relacionamento como um livramento para você. E claro, vai ter aquele período de dor, né, para você se libertar de tudo isso, mas quando passar a dor, você vai ver que vai vir um momento maravilhoso, onde você fala assim, eu posso ser feliz, eu posso ser livre, eu posso continuar tendo o meu propósito de vida, eu posso assumir a minha própria vida. Então, é por isso, gente, que eu tô estudando tudo isso, porque quando eu vejo essas vítimas, eu tenho vontade de pegar elas assim, sabe? Como você pega um ovinho assim, que você tira do ninho, assim, com aquela delicadeza. Eu tenho vontade de cuidar dessa pessoa, mas quando você vai tirar essa pessoa desse ciclo abusivo, esse é um momento delicado. E essa é aonde eu entro, né? Que eu já tô atendendo algumas pessoinhas aí, que uma graça. E que eu tô adorando. Pra mim é uma super satisfação. Nossa, tô muito legal por fazer esse trabalho de resgatar as vítimas e a gente fazer aí o Zerando a Vida e tudo mais, ok? Então, esse é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido e vamos refletir a respeito do ego ferido, como ele facilmente você consegue ferir o ego do narcisista e gerar toda essa raiva, toda essa frustração que na verdade ele projeta em você. Não é você culpado ou culpada de ele vir com essa ira, porque ele vai culpar você, vai falar, não, eu tô agindo assim por causa disso, e vai pôr a culpa em você. O disso é você. E nós vamos trabalhar a sua cabecinha para falar, não é culpa sua, e sim, você é responsável para ter o conhecimento e para sair disso. Portanto, se você quer sair disso, procure uma ajuda especializada, ok? Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, se você quiser bater um papo comigo, que a primeira consulta a gente só vai bater um papo, tudo, eu nem cobro a primeira consulta. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe e lembre-se sempre, vamos zerar a vida, vamos falar sobre isso e também começar de novo, restart, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica aí com a oração. Tchau, tchau. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos seduceus. Mateus, capítulo 16, versículo 11. A recordação dos milagres de alimentação de Jesus deveria ter sido suficiente para sustentar a fé dos discípulos. Seu constante desejo por milagres comparava-se à exigência dos fariseus e dos seduceus por um sinal do céu e demonstrava que eles eram pessoas de pouca fé. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.